No mangá de Blue Lock existe um conceito pouco comentado, mesmo sendo demonstrado com frequência durante a obra. Não é algo tão importante para a narrativa, mas que tem alguns significados e simbolismos possíveis de ser extraídos ao se olhar, então passa algumas coisas interessantes. Algo que me cativa pessoalmente, porque faz parte de uma das principais identidades do mangá. Bom, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar das auras de Blue Lock. Bom, antes da gente seguir para a explicação de cada uma, acho que é justo a gente explicar o que exatamente é uma aura e o que ela significa dentro da obra. Uma aura nada mais é do que uma representação metafórica do ego e da identidade de uma pessoa, sendo apresentado sempre em momentos que um personagem está em um momento de ascensão, crescimento ou superação. Durante todo o mangá, acompanhamos diversos momentos onde a aura dos personagens é apresentada. Lembrando que, nesse vídeo, quando eu me referir à aura, eu estarei falando especificamente daquelas mais complexas, e não aquelas auras mais simples e que todos os personagens possuem. Vamos focar aqui nas auras únicas, e que realmente mostram algo a mais sobre os personagens. Além disso, também é importante ressaltar que não existem apenas essas auras individuais. O mangá já utilizou de várias representações metafóricas para apresentar outros conceitos. Os caçadores e o mamute no jogo da Nigéria, a esfera cheia de olhos representando a metavisão, e as armas dos voleios do Isagi são bons exemplos disso. Ou seja, no vídeo de hoje a gente vai focar apenas em conversar sobre as auras individuais, que falam sobre um personagem específico e não nessas auras coletivas. Enfim, com todos os recados dados, vamos falar sobre as auras. Vamos começar falando sobre o que não é apenas o melhor exemplo do que é uma aura, como também é a aura que mais aparece durante a obra: as peças de quebra-cabeça de Yoichi Isagi. Essa aura surge geralmente em momentos de pensamentos do Isagi, que são representados com o corpo dele se desfazendo nas peças de quebra-cabeça, e depois em momentos de realização ou conquista, onde o corpo dele se remonta novamente. Isso representa justamente o que é o principal aspecto do personagem do Isagi: o aprendizado e o renascimento. O Isagi é um analista lógico, um aprendiz talentoso que usa da sua inteligência para vencer, adquirindo as armas dos adversários para si, criando as suas próprias e superando os seus limites em busca das peças que faltam. Por isso, a sua aura são as peças de quebra-cabeça, representando por completo esse seu lado lógico e analítico. Um detalhe a mais que vem junto disso é a aura que o Isagi anda manifestando desde o jogo do PXG, onde o seu cabelo se torna branco quando ele se alinha com o seu ego original, a sua ambição pela vitória, acabando por assumir uma postura mais pura e límpida, justamente por essa cor branca representar o ego original do Isagi, a sua vontade de vencer. Quanto ao Bachira, existe um certo debate e uma interpretação mista quanto à aura dele, mas quando se analisa ela ao fundo, não é tão difícil de se entender. O Bachira é um dos primeiros personagens a manifestar algo semelhante a uma aura logo no começo da obra, sendo o monstro a quem ele sempre se referia. Tecnicamente falando, o monstro seria a aura do Bachira no começo da obra, surgindo sempre que ele se empolgava em uma partida, guiava as suas jogadas e o motivava a continuar avançando. O ponto aqui é que o monstro não era uma representação direta do ego do Bachira, e sim uma representação da sua solidão. O Bachira enxergava o monstro pois não tinha ninguém que o entendia, por isso ele manifestou aquela figura de um amigo na sua cabeça. O momento em que o Bachira se livra do monstro, ou seja, da sua solidão, é o momento onde ele também consegue compreender o seu ego, evoluindo graças a isso. A partir da Liga Neo-Egoísta, a aura do Bachira passa a ser representada por uma abelha, o que combina bastante com o seu estilo de jogo rápido e provocativo. Seguindo toda essa lógica, é possível concluir que a aura do Bachira é de fato a abelha, e não o monstro. Embora o monstro tenha sido, sim, muito importante para o desenvolvimento do Bachira, a abelha é o que representa o seu ego verdadeiro. Isso é inclusive referenciado no nome Bachira, que pode ser traduzido para abelha feliz ou abelha alegre. Eu peguei o Shigiri e o Zantetsu para falar sobre os dois juntos por um motivo bem simples. As auras deles se referem ao mesmo conceito: velocidade. Porém, mesmo representando a mesma coisa, elas passam essa mensagem de formas completamente diferentes, assim como os dois personagens, o que acaba sendo refletido diretamente na aura deles e explicando por que elas são tão diferentes. A começar pelo Shigiri, a aura dele é uma pantera,
Isso já não seria uma surpresa para ninguém, o Shigiri é chamado de Pantera várias vezes na obra, e o primeiro nome dele, Ryoma, também pode ser traduzido para Pantera. O significado em si da Pantera está justamente no que o Shigiri faz de melhor, a sua velocidade. Panteras são animais naturalmente rápidos e velozes, assim como o próprio Shigiri. Enquanto isso, para os Zantetsu, as coisas já são um pouco diferentes. A aura dos Zantetsu é um trem-bala, e isso reflete muito bem a natureza das suas capacidades. Um trem-bala é um veículo, algo artificial criado pela humanidade e que pode atingir velocidades altíssimas. Além de, claro, falar também sobre a história do Zantetsu, onde ele adquiriu sua velocidade na infância justamente por correr o caminho entre as estações de trem. A velocidade do Shigiri é natural, ele é um gênio, alguém que nasceu dotado de uma grande capacidade, assim como a Pantera, de forma natural. O Zantetsu, por outro lado, é alguém que adquiriu o seu dom, não tendo necessariamente nascido com ele. Por isso, um veículo, algo artificial, representa a velocidade dele tão bem. A aura do Nagi talvez seja a que tem um dos significados mais profundos e eu gosto muito de como ela é aplicada. A aura do Nagi é uma caveira, geralmente apresentada envolta em sombras. Como o Nagi é um personagem pouco expressivo, a aparição da sua aura marca os seus momentos de maior entusiasmo, momentos onde ele realmente se empolga com o futebol e deixa o seu ego aflorar. Isso reflete principalmente alguns dos momentos na queda do personagem, onde ao fazer o gol no jogo do Manshine e do Bastard, a caveira da sua aura evapora, mostrando o enfraquecimento da sua motivação. E depois no jogo do Manshine e do Barça, ela se desmancha por completo, mostrando realmente a quebra do ego do Nagi. Ao fim disso, quando ele finalmente aceita ir ao lado B do Blue Lock, a aura do Nagi finalmente volta a se manifestar, mostrando como o ego dele conseguiu renascer. Esse é justamente o significado da sua aura. A caveira é um sinal de morte, mas também de renascimento, assim como a carta da morte no tarô, justamente a carta que o Hiragi havia tirado para ele quando fez a leitura dele antes deles se enfrentarem na segunda seleção. O Nagi é um personagem que fala sobre morte e renascimento, o ato de conseguir se levantar e achar uma motivação mesmo após o fim, e a sua aura representa exatamente isso. Bom, esse é provavelmente o mais óbvio de todos. A aura do Barou é um leão, algo que enfatiza a sua natureza dominadora e feroz. É uma boa reflexão do seu ego, que tem a ambição de ser o rei do mundo, assim como o seu estilo de jogo bem agressivo. Ele tem o título de rei, então nada mais justo que a aura dele ser o animal conhecido como o rei da selva. Não tem mais muito o que falar, infelizmente, porque essa aura é uma das com o significado mais literal de todos. E vocês vão perceber com o decorrer do vídeo que por mais que existam algumas auras bem metafóricas, também existem algumas muito literais. Essa aqui é outra absurdamente óbvia, mas pelo menos tem aspectos a mais para ser analisado que a do Barou. A aura do Urel é um camaleão, e para entender todo o significado dela, a gente tem que voltar a como o Urel era no início da obra. O Urel começa o mangá tendo uma arma diferente, onde ele acreditava que a sua principal força era a capacidade de adaptação a qualquer cenário e a sua visão de jogo. Ele não estava totalmente errado, mas a maneira como isso é aplicado é bem diferente. Depois, na terceira seleção, Urel acaba por descobrir a sua capacidade de copiar as jogadas, habilidades e estilo de jogo de outros jogadores. O camaleão na aura do Urel representa esses dois lados. Ele é um animal que tem a capacidade de mudar de cor, se camuflando aos cenários próximos, assim como o Urel faz, antes usando a sua capacidade de adaptação e depois usando a sua capacidade de cópia. Além disso, camaleões são animais com uma visão extremamente aguçada, o que conversa bem com a boa visão de jogo que o Urel possui. Não à toa, a metavisão dele tem um padrão muito semelhante a um olho de camaleão. O caso do Rin é um dos que eu acho mais fascinante, porque a maneira que tudo é representado na aura dele é realmente muito bem feito. Como todos sabem, em suas primeiras aparições na obra, o estilo de jogo do Rin era muito mais focado em copiar o estilo de jogo do seu irmão mais velho, Itoshisai. Por isso o Rin escondia os seus instintos destrutivos, focando em jogar de forma analítica, centrada e perfeita, assim como o Sai faz. Por isso, nesse primeiro momento, a aura do Rin é representada como sendo água, uma água limpa e fluida. Porém, após o seu despertar, isso muda completamente.
A aura antes limpa que o Rin possuía acaba assumindo uma aparência grotesca, semelhante a uma massa sem forma, cheia de bocas e olhos monstruosos, que possuem diversas formas diferentes, enquanto o Rin evolui seu próprio ego e estilo de jogo. Essa mudança vai além de apenas mostrar a água da aura do Rin ficando suja, mas mostra principalmente o quão incompreensível é a sua natureza destrutiva. Durante essa cena, o Isagi afirma que não pode sequer começar a entender a evolução do Rin, porque ela não tinha uma forma definida, assim como a sua aura. O personagem do Rin ainda está sendo desenvolvido atualmente no mangá, então eu gostaria apenas de citar uma última teoria que eu tenho. No flashback do Rin, nós somos apresentados a um aspecto interessante do personagem. O monstro da TV que ele gostava na infância é semelhante a um kaiju, o que me leva a acreditar na possibilidade da aura do Rin não ter forma por também estar incompleta, e ela acabar tomando a forma do kaiju quando ele conseguir se descobrir por completo. Bom, é só uma teoria, mas acho que é divertido pensar nessa possibilidade. O Shidou tem uma aura que também possui um significado bem simples, mas que passa muito bem a sensação desse personagem. O primeiro nome do Shidou, Ryusei, se traduz para algo como dragão divino. Por isso as asas de dragão e o dragão nos seus ataques são a aura dele, geralmente manifestada em momentos de grandiosidade, momentos que destacam justamente o quão bom ele é, algo que conversa com o personagem do Shidou, que tem como ideologia usar as suas habilidades para deixar a sua marca no mundo. Porém, o Shidou também tem outro aspecto importante. Não é exatamente uma outra aura dele, mas acho justo ser mencionado, já que também diz algo do personagem. O Shidou é referenciado com uma aura de demônio. Essa relação, na minha interpretação, é feita para passar a outra imagem que o Shidou possui, uma ameaça muito grande. Existem muitas citações pelo mangá de como o Shidou é um jogador habilidoso ao ponto de ser inviável deixar ele livre em campo. Por isso eu acho válido mencionar essas duas representações como a sua aura, justamente por refletirem a grandiosidade e a ameaça que é o Shidou. Portanto, a aura dele seria tanto as asas e o dragão, quanto o demônio. O Karasu é um caso específico, já que a aura dele tem um significado bem óbvio, mas que é bem complementar e conversa com o personagem de forma muito interessante. A aura do Karasu são corvos, seja um só, vários ou até mesmo apenas as penas. E eu digo que isso é óbvio porque o nome Karasu significa literalmente corvo. Porém, como eu disse, isso complementa bem o personagem. O Karasu é um jogador analítico e inteligente, assim como os corvos, que são conhecidos por serem animais inteligentes e geralmente associados com malícia e aspectos negativos, algo que reflete muito bem o estilo de jogo do Karasu, que usa da sua inteligência para atacar os pontos fracos dos adversários. No jogo do Japão e da França, quando o Karasu desperta e assume o papel de segundo melhor, a aura dele passa a se manifestar de uma forma diferente, com ele ganhando alguns elementos de corvo no corpo, como as asas em suas costas, algo que se conecta com o fato dele estar intrinsecamente conectado com o seu ego aqui, se tornando o corvo completamente, ao invés de ter apenas um o representando. Esse aqui eu nem tenho muito o que falar porque ele é de fato bem óbvio. O Otoya se auto-intitula um ninja o tempo todo. Tem um estilo de jogo focado em agilidade e furtividade, fugindo da visão dos adversários, por isso a sua aura reflete esse fato, sendo armas ninjas, especificamente shurikens quando ele se movimenta e uma kusarigama, uma arma que é uma foice conectada a uma corrente quando ele chuta a bola. Eu creio que essa distinção existe justamente pois kusarigamas seriam armas mais mortais do que shurikens. Uma das principais características do Hiyori é dita como sendo a sua capacidade de manter a calma mesmo sob condições extremas, algo que se reflete muito bem no seu estilo de jogo. Por isso sua aura é geralmente representada por um floco de neve formado por um tipo de gelo fino. Embora algumas pessoas interpretem aquilo como vidro, eu pessoalmente acredito que seja gelo, porque isso conversa com a personalidade e o estilo de jogo do Hiyori muito mais do que vidro. Além de que o capítulo onde o Hiyori e o Karasu marcam juntos no jogo da França se chama Corvo e Gelo. Então faz sentido assumir que o gelo e o floco de neve seriam a manifestação do ego do Hiyori. Uma curiosidade sobre essa aura é que ela possui um simbolismo bem interessante no jogo do Ubers, onde o Hiyori, ainda preso às expectativas, se via amarrado a uma corrente, e a chave que consegue o soltar é representada por um floco de neve, mostrando que o Hiyori só se libertou das expectativas dos outros
quando ele aprendeu a confiar no seu próprio ego. Oliver Aiko é um personagem que carrega em si, como um de seus temas, a dualidade. Isso é refletido de diversas formas, como a sua heterocromia, a sua dupla nacionalidade e principalmente a sua posição dentro de campo já ter mudado. Por mais que ele seja um zagueiro atualmente, ele já foi um atacante. Sua aura, a serpente, simboliza justamente essa característica. Serpentes são animais geralmente relacionados à furtividade, velocidade e investida, o famoso bote, o que combina com a antiga posição de atacante que o Aiko realizava. Porém, ao se tornar um zagueiro, o Aiko acaba ressignificando essas capacidades, usando dessa furtividade, velocidade e investida na defesa. Ao invés de ele usar essas propriedades para atacar, ele usa para parar os ataques dos atacantes, continuando com a sua aura igual. Afinal de contas, por mais que o Aiko tenha mudado de posição, o ego dele não mudou, ele continua sendo a mesma pessoa, porém as suas motivações ganharam um novo significado. A aura do Hitoshi Sai é uma das que eu mais gosto porque ela conversa diretamente com algumas das características marcantes do personagem de uma forma muito criativa. O Sai é uma pessoa muito analítica e racional, tendo esses traços como marca do seu personagem durante muitos momentos da narrativa. Por isso a sua aura são números, geralmente oscilando de forma rápida, para representar como o Sai joga, teoricamente calculando as possibilidades e as próprias jogadas para extrair delas o resultado mais lógico possível. O que mais me chama a atenção nessa aura é a forma como ela conversa com a de outros personagens que possuem conceitos parecidos, como o próprio Saig. Duas auras que tecnicamente vão para o mesmo caminho, falam sobre análise e capacidade de leitura do campo, mas que acabam ressaltando isso de formas totalmente diferentes, muito por causa da natureza do ego de cada personagem. O Isagi é alguém focado em renascimento, na mudança que ele pode ter ao absorver novos conhecimentos. O Sai, por outro lado, é muito mais orgulhoso e tem essa racionalidade levada ao extremo, por isso a aura dele é representada por algo de natureza exata, como os números. A aura do Kaiser é uma que dispensa apresentações. Eu já falei algumas vezes sobre ela aqui no canal e todo o significado belíssimo que ela possui. O Kaiser cresceu na miséria, construiu seu império à base do nada e é um jogador capaz de realizar jogadas completamente impensáveis, ou como ele mesmo descreve, impossíveis. Por isso ele muitas vezes é representado pelo mesmo símbolo que possui em sua tatuagem, a rosa azul. Rosas azuis são flores que não existem naturalmente, por isso elas representam o impossível. O Kaiser tatuou a rosa tanto por ela lembrar a sua infância, tanto pelo significado que ela possuía. Lembrar a ele sempre que para ele o impossível não existe. Por isso mesmo a aura do Kaiser é composta por vinhas espinhentas e pétalas dessa mesma rosa azul, não tendo grande destaque, mas geralmente aparecendo em momentos que o Kaiser realiza um feito dito como impossível. A aura do Ness tem um significado simples, mas acho que é um dos exemplos mais perfeitos de uma aura que reflete principalmente o estilo de jogo dele. O Ness desde criança tinha muito apreço pelo conceito da magia, de acreditar no impossível e no místico, e de se agarrar a esses conceitos muito mais do que qualquer racionalidade. Além disso, em seu estilo de jogo, o Ness é um gênio, alguém que realiza feitos incomuns e que por isso justamente foge do racional. Sua aura então é geralmente representada por círculos de magia, e por pequenas fadas que o circulam enquanto ele realiza as suas jogadas. Um detalhe que eu gosto muito na representação da aura do Ness é que até o momento final do jogo do PXG ela era sempre representada como algo muito limpo e puro, mas após o despertar dele, no passe final que ele realiza no jogo, ela toma uma coloração escura e uma natureza muito mais violenta, provavelmente para conversar com o fato de que nesse momento o ego dele estava se rebelando contra o que ele havia acreditado até então. A aura do Lorenzo é muito interessante, mas é uma das que aparece bem pouco, principalmente representando ele de forma direta, já que em muitos momentos ela é usada para representar o Ubers como um todo, e não só o Lorenzo. A aura do Lorenzo é um amontoado sem forma de algo semelhante a várias bocas monstruosas de zumbis, muito provavelmente representando a temática da fome que existe no personagem. Esse é todo um conceito válido que eu quero explorar mais a fundo em um vídeo próprio sobre o Lorenzo, mas em resumo, tudo no personagem dele é sobre ter a ambição necessária para matar a sua fome, literal ou metaforicamente. Por isso eu diria que a aura dele representa muito bem não só o seu ego,
como também o seu estilo de jogo, onde ele caça os ases do campo justamente por isso ser o que mataria a fome dele, sendo esse um dos pontos mais importantes da natureza do personagem. A aura do Charles teve 2 representações até o momento na obra, mas eu diria que apenas uma é a sua verdadeira. O Charles é um personagem travesso, ele é alguém muito inteligente, mas que usa dessa inteligência e da sua capacidade analítica para executar as jogadas que mais animam o seu ego, e que tem uma natureza muito caótica e difícil de se prever. Por isso a aura dele é representada como sendo um demônio. Não à toa ele e o Shidou são muitas vezes mencionados como parecidos e realmente se dão muito bem. Porém, em Bastard vs PXG, a aura do Charles aparece como sendo um demônio assustador e de proporções muito grandes. Porém, no jogo do Japão e da França, a aura do Charles é representada de uma forma muito menor, com o demônio ali presente se assemelhando a um diabrete. O que eu acho é que a forma verdadeira da aura dele é justamente essa. No primeiro caso, a gente estava acompanhando o Charles pelo ponto de vista do Hiyori, que comparava a natureza dele com a daquela criatura, algo que, como ele descreve, é semelhante a um chefe final de um jogo. Enquanto no segundo caso é realmente uma representação do ego do Charles, que, como eu disse, é alguém travesso, que joga de forma astuta, combinando muito bem com o Diabrete, que tem como parte da sua natureza ser um demônio trapaceiro, assim como o Charles. Vivian Hugo tem como uma de suas principais marcas a sua natureza analítica e metódica ao extremo, ao ponto dele se sentir incomodado apenas por ver pessoas tentando fazer algo que vai contra suas naturezas, ou como ele mesmo diz, o seu destino. A aura do Hugo são engrenagens e peças de maquinário como um todo. Isso porque o Hugo menciona que o mundo funciona como uma máquina e as pessoas são as engrenagens que fazem as coisas fluírem. Quando uma pessoa vai contra o seu destino, as engrenagens giram de forma errônea, o que faz com que ele sinta a necessidade de consertar as engrenagens que não seguem o curso natural. A aura do Hugo é novamente uma das minhas favoritas, porque ela diz de forma muito metafórica tudo o que você precisa saber para entender não só a mentalidade do Hugo, mas também como ele aplica a própria filosofia em relação a essa mentalidade. Afinal, ele não é nada além do mecânico que conserta as engrenagens. Ele não faz isso por caridade, ele faz porque não gosta de ver as engrenagens fora do lugar. A aura do Loki é tão óbvia que é até difícil colocar em palavras, já que ela fala muito mais sobre o estilo de jogo dele e parte da natureza do que sobre o personagem em si. A gente ainda não sabe muito bem sobre a vida do Loki antes dele conhecer o Hugo, então é difícil saber se existe alguma metáfora ou significado oculto por trás disso. Mas a aura do Loki é representada por feixes de luz, que são obviamente uma forma de representar a velocidade absurdamente alta dele, além de, claro, a sua natureza brilhante como o maior gênio da seleção sub-20 francesa. A aura do Lavinho é representada por grandes asas de borboleta, algo que é inclusive diretamente indicado por ele, enquanto explicava aos jogadores do Barça sobre o seu método de jogo. Lavinho afirma que tinha uma imagem forte de si, algo a que ele se agarrava na hora de visualizar as suas jogadas. Essa imagem era justamente o de uma borboleta, um animal fortemente conectado à leveza e à liberdade, assim como o próprio Lavinho. A aura do Chris Prince aparece uma única vez no mangá, mas ela tem uma aparição bem grandiosa, sendo representado por um enorme titã ou colosso de grandes proporções, que surge de trás do Prince. Essa aura tem um significado até que simples. Chris Prince é um personagem que fala muito sobre enxergar a melhor versão de si, se transformar na sua versão capaz de atingir o seu objetivo. Por isso a aura do Chris Prince seria justamente a representação da forma perfeita de si mesmo, a versão final que ele conseguiria atingir. Um grande colosso insuperável. A aura do Prince é uma das que eu acho mais bonitas e eu realmente queria que a gente tivesse a oportunidade de vê-la mais vezes em outros painéis no futuro do mangá. A aura do Snuffy é uma com um dos significados mais profundos possíveis dentro da obra, visto que conversa bem com a história dele. O Snuffy é um personagem que fala muito sobre autoconsciência, amor próprio e sonhos, mas existe uma característica no personagem que eu sinto que é pouco comentada: o renascimento. O Snuffy foi alguém que sofreu muito no passado, seja pela própria falta de autoconsciência e disciplina, ou de ver o que isso pode causar a alguém, como no caso do seu melhor amigo Mick. Porém, o Snuffy foi capaz de perseverar e seguir em frente. Por isso, sua aura é representada por uma fênix grandiosa, uma ave que, assim como o Snuffy,
renasceu das cinzas. Isso é inclusive muito enfatizado na cena onde o Barou consegue convencer o Snuff a não se aposentar, com a Fênix sendo representada nesse quadro justamente para mostrar que ele teve o seu sonho renascido. A aura do Noah pode soar como algo simples demais para o melhor do mundo quando se olha inicialmente, mas assim como as de Isai e Sai, ela fala muito sobre a natureza racional que ele possui. A aura de Noah apareceu em apenas uma vez na história até agora, e isso tem um motivo bem especial. Na partida de Bastard de PXG, o Noah resolve finalmente revelar o que o levou até a Liga Neo-Egoísta, expressando o seu desejo de ter um grande rival à altura, alguém que o vença para que assim o melhor do mundo se torne ainda mais forte. Essa é a verdadeira natureza do ego do Noah, e por isso a aura dele se manifesta nesse momento, sendo composta por várias pequenas formas geométricas, algo que representa bem todo o seu conceito de lógica e de percepção acerca das coisas. As formas geométricas são conceitos ainda mais sólidos e exatos do que os números que representam a aura do Sai, mostrando que o Noah é alguém extremamente apegado à lógica e à racionalidade, tendo sido essa a sua principal arma desde sempre. Bom, antes do vídeo terminar em si, tem algumas menções honrosas para se fazer. A primeira delas é que alguns personagens têm auras que são bem óbvias, mas que ainda não apareceram e, portanto, não foram reveladas como canônicas. Alguma delas que a gente pode mencionar é o Nico, que provavelmente tem como sua aura a Torre de Vigia, porém isso nunca apareceu no mangá. O Kurona, que provavelmente tem como a sua aura um tubarão, já que muitos elementos do personagem são relacionados a tubarões. Ou o Gagamaru, que muito provavelmente tem a aura de um urso. Mas essas auras não são canônicas porque elas ainda não foram confirmadas, embora elas tenham muito provavelmente uns 99% de chance de serem as auras desses personagens. Além disso, a gente tem outro ponto. Vocês podem ter notado a falta do Yukimiya nesse vídeo. Eu resolvi guardar ele para as menções honrosas porque a aura do Yukimiya é um caso muito específico. O Yukimiya só teve 2 auras apresentadas até o momento dentro do mangá. A primeira, quando ele usa o seu estilo semelhante ao futebol de rua durante o jogo do Sub-20, e a segunda seria a espada, que é cravada no chão quando ele faz o gol no final do jogo do Bastard e do Manshine. Eu acredito que a aura do Yukimiya seja realmente a espada, porque conecta bem com o personagem dele, e a gente viu que parece que ele vai ter alguma ligação com lâminas como no treinamento da Copa. Porém, o que fez eu tirar o Yukimiya da parte principal do vídeo é o fato de que até o momento que eu tô gravando esse vídeo a gente só viu essa aura do Yukimiya uma vez. Então não tem como a gente dizer que ela é uma aura do Yukimiya em si, ou que ela é uma aura apenas momentânea e que representa um ataque no momento, assim como as armas dos voleios do Isagi. E por fim, Kunigami, um personagem muito importante, mas que ainda não tem uma aura até a data que eu tô gravando esse vídeo. O que me leva a crer que o autor deve ter algo grande guardado para o Kunigami. Muito provavelmente a aura do Kunigami vai se manifestar quando ele conseguir agarrar o próprio ego de novo, já que no momento ele está bem perdido. É muito provável que o Kunigami manifeste a sua aura em um momento onde ele tem a realização da sua verdadeira ambição, algo que ainda deve acontecer no mangá. Eu separo o Kunigami dos outros personagens especificamente porque, além da gente não ter muita ideia do que a aura dele pode ser, o Kunigami é um personagem importante demais para não ter tido a aura revelada ainda, o que me leva a crer que quando ele tiver uma, ela vai ser algo realmente bem significativo. Mas bem, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. Quero saber qual é a aura favorita de vocês e por quê. Eu pessoalmente tenho muito apreço pela aura do Nagi, porque ele é o meu personagem favorito, e eu gosto muito do significado dela, embora eu também tenha muito apreço pela aura do Shidou. Eu acho que é uma das mais interessantes de se ver em ação. Mas enfim, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!